Com uma única faca nas mãos, esse homem saiu pelas ruas matando quem encontrava pela frente. Em poucos minutos, uma cidade pacata do interior de Minas Gerais virou um cenário de um verdadeiro massacre. Depois de assassinar a própria companheira dentro de casa, Igor Moreira continuou sua caminhada de terror. Ele invadiu residências, atacou pessoas que nunca tinha visto na vida e deixou famílias destruídas. Tudo isso foi registrado por câmeras de segurança e terminou numa perseguição policial com um desfecho que também chamou a atenção. No vídeo de hoje você vai entender em ordem cronológica como que essa chacina aconteceu, quem eram as vítimas, o que levou o criminoso a espalhar tanto terror e quais foram as principais hipóteses investigadas pela polícia para explicar uma das ocorrências mais brutais do ano. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Essa última terça-feira, um homem de 31 anos, ele acordou e poucas horas depois transformou uma cidade tranquila num cenário de tragédia que ninguém imaginava presenciar. Igor Moreira atacou 4 pessoas a facadas em Visconde do Rio Branco, na zona da Mata de Minas Gerais, um município pacato ali com menos de 40 mil habitantes. Entre as vítimas estava a própria companheira, além de pessoas que não tinham absolutamente nenhuma relação com ele. O ataque aconteceu de forma extremamente violenta, sem dar qualquer oportunidade de defesa ou reação. O crime chocou os moradores da cidade e rapidamente ganhou uma repercussão em todo o país. O que levou o assassino a fazer algo tão cruel, né? O que aconteceu para que tudo terminasse dessa forma? Qual que é o fim que ele levou? O ataque aconteceu na tarde do dia 23 na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, no bairro Coronel Joaquim Lopes. Toda a sequência de violência foi registrada por câmeras de segurança e também por moradores que acompanharam, assustados, a movimentação de Igor enquanto ele fazia novas vítimas. Nas primeiras imagens, o agressor aparece parado num posto de combustíveis, ainda sobre a motocicleta e segurando uma faca. Os frentistas perceberam a situação, eles mantêm uma certa distância e chegam a conversar com ele por alguns instantes. Logo depois, o Igor deixa o local. Mas o pior ainda estava por vir. Poucos minutos depois ele chega a outro estabelecimento, conversa rapidamente com um homem ali e sem qualquer aviso desfere golpes de faca na região do peito e no ombro da vítima. Em outra gravação é possível ver uma das vítimas caída, ensanguentada no meio da rua, enquanto o agressor foge pilotando a motocicleta, seguindo seu caminho como se nada tivesse acontecido. Estamos vendo, ele está de moto, ele chega numa moto num posto de combustíveis. Ele ameaça o frentista, ele tá com uma faca, não é uma faca pequena não, viu? É uma peixeira isso aí. E exige dinheiro do frentista. Você viu o frentista entregando alguma coisa para ele ali? Minutos depois, o agressor ele chega a um outro estabelecimento, só que ele tá a pé aí, ó. Ele chega a pedir que esse homem arrume dinheiro para ele. O negócio é que ele queria dinheiro. Aí ele conversa. A conversa acaba e o agressor taca a faca na vítima. Ele esfaqueia esse homem, esse cidadão, entre o peito e o ombro. Foi fatal, minha gente. Foi fatal. Pegou a moto e foi embora. De acordo com os relatos divulgados pela polícia e com as informações divulgadas pelo G1 Zona da Mata, foi possível reconstruir a sequência dos ataques que aconteceram em diferentes pontos da cidade num curto intervalo de tempo. Tudo começou dentro da própria casa de Igor. Foi ali que ele atacou e matou a companheira, Thaís Ramos Gonçalves, de 31 anos. Depois disso, ele invadiu a residência de um vizinho, feriu o morador com golpes de faca, roubou a sua motocicleta e deu início à fuga. Já utilizando o veículo roubado, o Igor seguiu para outro endereço, invadiu uma segunda casa, assassinou Sidney de Jesus Silva, também de 31 anos. O crime aconteceu diante da esposa e dos filhos da vítima, que presenciaram a cena, e a tragédia poderia ter sido ainda maior. Uma das crianças que estava na casa precisou correr para escapar e não acabar se tornando mais uma vítima daquele assassino. Como eu já havia comentado, as câmeras de segurança também registraram outro momento da fuga. Ainda armado com um facão, o Igor passou por um supermercado e por um posto de combustíveis, onde roubou o dinheiro dos estabelecimentos antes de continuar o seu trajeto. Não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não, hein? Se tiver duvidando, é só pagar pra ver. Cadê a faixa aqui? Cadê? Hein? Ô, doido, tá deixando só assim, vai no caixa? Ô, não tenta reagir não, que vai. Vai bala aí. Aqui é a faca, viu, filho? Aqui é só a faca. Tá emergência nessa Vai! Não dinheiro escondido aí não, gente? Tô precisando de dinheiro. Pode vir. Qual foi, curioso? Hoje o mundo é meu.
Liga pra polícia aí. Já deve ter ido uns 3 ou 4 pra bala já, hein? E vai mais, hein? Mas a sequência de violência estava longe de terminar. Depois disso, o criminoso seguiu até uma obra e matou o pintor Alexandre José Ribeiro, de 45 anos. Em seguida, foi até um bar onde atacou o lavador de carros Sérgio Adriane dos Santos, de 55 anos. Segundo as informações, Sérgio apenas o questionou por estar pilotando a motocicleta sem capacete, mas a reação foi imediata. Igor sacou a arma e o esfaqueou. Tudo isso aconteceu num intervalo de poucos minutos. Em um espaço de tempo extremamente curto, um único homem foi capaz de espalhar terror por diferentes pontos da cidade e deixar um rastro de mortes e destruição por onde passou. Tudo aconteceu muito rápido, mas a essa altura a polícia militar já havia sido acionada e fazia buscas pelo criminoso. A fuga terminou no bairro Santa Clara, onde o Igor acabou sendo localizado pelos policiais. Segundo as informações, ele se recusou a se entregar e ainda tentou reagir à abordagem. Foi aí que a história chegou ao seu desfecho. Durante a intervenção, o Igor foi baleado, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O autor também foi baleado e morto ao tentar confrontar policiais militares. A reportagem da Itatiaia também apurou que o homem tinha passagens por ameaça, tráfico de drogas, furto, maus tratos a animais e resistência. Agora a Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer exatamente o que motivou essa sequência de crimes. Afinal, à primeira vista, tudo indica que Igor simplesmente saiu pelas ruas atacando qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho. Mas será que foi realmente um ato completamente aleatório ou tudo isso já havia sido planejado? Essa é justamente uma das perguntas que a investigação pretende responder. Nesse primeiro momento, a polícia trabalha com algumas hipóteses, entre elas a de um possível surto psicótico ou uso de entorpecentes. No entanto, nenhuma dessas possibilidades foi confirmada até agora. Outra informação que chamou a atenção dos investigadores é que Igor Moreira já tinha um longo histórico criminal. Segundo a polícia, ele acumulava passagens por homicídio, lesão corporal, roubo e ameaça. Desde 2017, o seu nome já era conhecido pelas autoridades. Depois de um período sem registros de crimes graves, ele voltou a aparecer da pior maneira possível, protagonizando uma tragédia que chocou toda a cidade. Diante da enorme comoção e do impacto causado por essa sequência de crimes, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco decretou luto oficial no município. Foi uma tragédia que abalou toda a cidade e deixou uma pergunta que talvez nunca seja completamente respondida. O que se passava na cabeça do criminoso para cometer uma barbárie dessa proporção? Infelizmente, nada do que acontecer daqui para frente será capaz de devolver a vida das vítimas ou apagar o sofrimento de quem ficou. Ficam aqui os nossos mais sinceros sentimentos e condolências aos familiares e amigos de todas as vítimas. Mas eu quero saber de você, o que você acredita que tenha motivado esse desgraçado a ter feito o que fez? Comenta aqui embaixo a sua sugestão. Até o próximo vídeo. Tchau.